Então, e a rua já está cortada? A polícia está aí? Os bombeiros também? Olha lá, diz-me lá uma coisa, licenças, conseguiste tudo? Está tudo autorizado? Boa, fantástico, Jorge. Vamos lá. Então, até já. Olá, Jorge. Olá, Nuno. Temos licença até à meia-noite, mas Dá para esticar um dá para bocadinho? esticar um bocadinho. É. Não? Não se importa. Quê? Não. 5 minutos, 10, meia hora? Deixa eu ver como é que corre. Muito bem. Então vamos ver fazer com que isto corra tudo bem. Ok, claro. E queria-te desafiar a quebrar a quarta parede do mundo da produção. Ok, vamos lá. Antes de mais, é um prazer também ser recebido por vocês aqui. Tenho todo o gosto. Vamos lá, vamos a isso. Obrigado. Nós, e sem perder mais tempo, vamos quebrar a quarta parede. Jorge, tens uma vasta carreira, já com muitos anos de experiência. Começaste, salvo erro, em 98. Portanto, A sério, mais a sério, sim. já contas com, se as minhas contas não estiverem erradas, 27 aninhos de produção. Sim. Eu sou um produtor do século passado, digamos assim. E o que é que achas que mudou do século passado para cá? Achas que mudou muita coisa ou manteve-se tudo igual na tua experiência? Pá, muita coisa mudou. Isso é flagrante. A começar por toda a estrutura, não é? A forma como nós filmamos, e eu que comecei, tive a felicidade de poder começar a trabalhar em cinema e em publicidade. E sou do tempo de filmarmos em cinema, em película, só se filmava em película. Bobinos de 35mm, às vezes 16, mas bobinos de 35mm, e tudo o que implicava uma estrutura de filmar em película, o risco que era filmar em película e o gasto que era filmar em película, não é? Isso só nos últimos 25 anos esta parte, essa foi a grande revolução, passarmos o digital também ter tomado conta do mercado, e tu hoje em dia podes filmar de forma muito mais autónoma, de forma mais magra e às vezes de forma mais eficaz e mais barata. Isso foi assim, muita coisa mudou, as formas de trabalhar também mudaram, mas basicamente foi a evolução tecnológica que houve e que tornou este nosso meio um bocadinho mais democrático até, digamos assim. Disseste que começaste desde a trabalhar em produção. Sim. Mas se calhar antes disso, arrisco-me a dizer que trabalhaste como driver, assistente de guarda-roupa, e ainda andaste aí a dar umas voltas. Sim, fiz o percurso normal, digamos assim. O que é o percurso normal? O percurso normal no meu caso comecei nisto um bocadinho por acaso, através de um amigo. Eu estava à noite, trabalhava de dia, e tinha um amigo que tinha trabalhado em produção, já trabalhava em pós-produção, mas ainda tinha algumas pessoas que o chamavam para para trabalhos de driver, assistente de produção. Muitas vezes em produções, tu tinhas produções estrangeiras, tinhas 5, 10, 15 drivers muitas vezes. Portanto, tinhas as tais estruturas grandes. Antigamente faziam-se muita produção estrangeira em Portugal. E comecei um bocadinho por aí. Uma dica que um amigo deu: olha, não posso, mas tenho um amigo meu que conhece bem Lisboa, fala bem línguas, um gajo simpático, e acho que pode ser. E fiz um trabalho, fiz 2, e depois a partir daí um bocado a palavra passa a palavra, e foi assim um bocadinho que eu entrei de paraquedas. Foi através de uma dica de um amigo, na verdade. Foi assim que eu vim parar a isto. Mas não quiseste outra coisa? Sim, logo desde o início tive a felicidade de trabalhar em projetos sempre muito interessantes. Desde, para teres uma ideia, o terceiro trabalho que eu fiz, eu era assistente de produção da Moda Lisboa, e estava a fazer assistente de produção dos camarins, estás a ver? De repente um puto com 20 anos está a dar assistência aos camarins de uma Moda Lisboa, e de repente penso, se calhar é isto que eu quero fazer. Mas um bocado fora de brincadeiras, tive sempre essa felicidade, por um lado, e essa sorte. Há sempre um bocadinho de sorte, acho eu. Mas de começar a fazer trabalho já para a Moda Lisboa, fazer filmes já portugueses de grande dimensão. No primeiro ano de trabalho tive já uma escolinha valente em relação a projetos de grande dimensão, felizmente. E como é que era o desafio? De repente te paraste com esses projetos enormes,
de certamente uma responsabilidade também grande. Que desafios é que tinhas pela frente? Tá, como disseste, estavas aí como assistente de produção, neste caso do Model Lisboa. Qual é que era o teu desafio? Ou quais é que eram as tuas tarefas? O que é que tinhas que fazer? O meu desafio para já, como assistente, seja como driver, é aquilo que eu sempre tive que ter cuidado, e então antigamente era mais assim, era nunca falhares, acima de tudo com os horários, seres pontual, para seres responsável. Porque, por exemplo, seres driver, tu não é só ires do ponto A ao ponto B, é como é que tu vais do ponto A ao ponto B, percebes? Tentares teres essa disciplina, e isso é algo que me acompanhou sempre, não é? Por exemplo, em produção tudo começa nos horários, percebes? Produção tem muito a ver com regras, horários, e é aí que as coisas começam. É tu estás lá antes do tempo, não falhares em nada. A minha missão é eu não falhar, percebes? Acima de tudo, e depois contribuir para que tudo o resto não falhe. Acho que é um bocadinho por aí. Há uma frase que se calhar podes ou não conhecer quem é que a disse, mas acho que se liga perfeitamente àquilo que estavas agora a dizer, que é: eu quero ser honesto comigo mesmo e com os outros com quem trabalho. Quero fazer uma produção honesta. Sim, eu reconheço essas frases. Isso é um bocado a postura que eu tenho também a trabalhar. Mas achas que é algo importante? Que é algo que devia ser uma consciência geral? Achas que é algo teu? Qual é que é a tua opinião? A produção pode ser muita coisa, não é? E cada projeto em produção não há dois projetos iguais. Cada projeto é diferente. Mas a produção não é só aquilo que tu sabes, para mim, é um bocado aquilo também que tu és e aquilo que tu pões de teu nos projetos, especialmente não tanto como quando és assistente ou quando és driver, mas mais quando já tens alguma responsabilidade, quando já estás integrado numa equipa, quando já geres uma equipa, como é o que me acontece em muitos dos casos. E normalmente eu tento sempre, e já vi muita coisa, e sabes que em produção às vezes tens que saltar ali algumas etapas, às vezes tens que, infelizmente, não podes querer agradar a todos, porque os teus interesses se calhar não vão ser os mesmos de outro setor, e portanto tentares ser acima de tudo honesto contigo e com os outros. Isso aí, a partir daí pode correr mal, mas pelo menos essa parte de dormir descansado ao fim do dia, tento sempre cumprir com isso. A parte de produção, eu acho que é algo que fica um bocado, para não dizer muito, nas sombras. Porque ainda antes de estar a equipa nos locais, há todo um trabalho que é feito antes, como tu disseste, horários, se calhar orçamentos, se calhar pessoas, locais, autorizações, Tudo. Uma série de coisas. Tudo. Sei que se calhar é uma pergunta desafiante, mas conseguias-me descrever o processo desde a raiz da gênese de um projeto até ao ponto em que ele termina? Que projeto? Vamos dizer, por exemplo, um que tenhas feito recentemente. Uma longa-metragem. Por exemplo. Uma longa-metragem portuguesa. Vou falar de produção nacional. Uma longa-metragem portuguesa, um filme português, começa 2, 3 anos antes, às vezes 10 anos antes de tu filmares, e começa com duas partes um bocadinho distintas, mas que depois se encontram antes, que é a escrita. Portanto, tens de ter um bom guião, uma boa adaptação. Esse guião tem que ser trabalhado, e esse guião tem que ser proposto. E tu, tendo um guião, tens de perceber quem é que o vai realizar. Tens de ter um realizador, muitas vezes o realizador ajuda na escrita ou não, mas tu, ao teres um guião, tendo um realizador, tentas fazer sempre uma montagem financeira, digamos assim. Tu tens de perceber que condições é que tu vais ter para poderes levar esse projeto para a frente. No caso português, na produção portuguesa, estamos muito... É um meio que depende muito de subsídios, é muito subsídio dependente. Então, hoje em dia, produção própria, são raras as produtoras que conseguem ter um fundo de maneio ou conseguem ter condições para avançarem e produzirem elas próprias. Portanto, há sempre apoios estatais, o ICA, o PIC, há sempre, tentas sempre, mesmo que seja um filme, tentas sempre ter um apoio de um canal de televisão, de uma RTP, de uma SIC, que também te deem ali algum contributo. E muitas das vezes, o que tem estado a acontecer, tu, para produzir hoje em dia, em termos de produção nacional, também já começas a ter também algumas plataformas de streaming associadas,
ou tens também de ter já em vista que já vais tentar colocar aquilo numa HBO, numa Disney, numa Netflix. Portanto, passa tudo por reunir, teres uma boa história e depois perceber onde é que tu consegues ir com aquilo. Especialmente, acima de tudo, teres dinheiro para poder arrancar. Isso é o fundamental, é aí que começa. A partir daí, percebendo que tens esses espaços já, que tens dinheiro e tens uma história, tens um realizador, é passar para contratar as equipas, as pessoas-chave, além do realizador, há um diretor de fotografia, um diretor de arte, depois notas mais alguém de guarda-roupa, portanto, figurinos, caracterização, os locais. Portanto, muitas vezes tens de começar, obviamente, depois tens a tua equipa-chave garantida, e isso tenta-se garantir, não é uma semana antes tu vais ligar para alguém que quer fazer uma longa-metragem, tu tens de garantir, mal sabes que vais fazer, tentar garantir essas pessoas-chave, e a partir daí partir para... Depende do projeto, pode ser um projeto de época ou não, pode ser um projeto contemporâneo, depois tem que haver pesquisa, tem que haver depois uma série de subdepartamentos que vão entrando em campo, cada um já na sua área específica, e onde uma delas é os locais, onde começam as coisas, é pelos locais também, muitas das vezes. Ainda bem que puxas o tema de locais. Yeah. Porque queria saber a tua opinião entre seres chefes de produção ou location, produtor de localizações. O que é que gostas mais? O que eu gosto mais e o que eu tenho feito ultimamente é até fazer os dois. Não é fácil, nem todos os projetos consegues fazer isso, mas muitas vezes as coisas iam neste formato mais de produção nacional, muitas das vezes, e até no meu caso, que estou um bocadinho à vontade em cada uma dessas duas áreas, eu tento ser eu a começar um bocadinho antes e a fazer eu a procura dos locais, porque aí tenho essa visão. Muitas pessoas procuram locais, mas não têm depois aquela visão do que é que vai ser na prática, ou seja, propõem um bom espaço, pode ser bonito, até pode ser viável, mas depois não vai de encontro àquilo que são as necessidades da produção. E isso pode passar por teres um sítio bom, mas só podes filmar um sábado ou um domingo, ou um sítio que tenha restrições, ou um sítio que tenha restrições de orçamento, percebes? E muitas das vezes ainda agora me aconteceu, o último projeto que eu fiz há cerca de 3 semanas, tivemos mais de um mês a filmar no mesmo sítio. E portanto isto tem que ser uma coisa muito, muito bem pensada, porque é aí que tu ganhas dinheiro, ou é aí que tu podes despatifar ao comprido, digamos assim. Como assim? Por exemplo, o que é que fizeste, ou exatamente o que é que tiveste que fazer para conseguirem esse espaço durante esse mês? Porque se calhar tiveste de falar com os donos do espaço, ou tiveste de ter um acordo qualquer. Essa negociação, neste caso específico, não passou diretamente por mim. Eu fui já acompanhar, porque esse era o decor principal, e isso aí já foi um contacto feito há bastante tempo. Mas depois há a parte de gerir o decor, não é? Gerir o local, e tu não é só teres um espaço, e especialmente um sítio onde tu vais gravar, ou filmar, neste caso. Já filmar num dia tens que ter algum cuidado. Agora, um sítio onde vais filmar um mês inteiro, tens que ter cuidado redobrado sempre, porque não podes correr o risco de... E era um sítio delicadíssimo, com património, em época de fogos com muitos exteriores, e passámos, foi horrível, nunca tinha estado com esta experiência. Inclusive fomos filmar para zonas que tinham ardido 2 dias antes, temos a assumir o queimado, porque não havia como adiar. E esse cuidado tu tens que ter de a cada dia ver se corre tudo bem, tens de ser quase o polícia da equipa também um bocadinho. Percebes? Uma responsabilidade acrescida. Obviamente, porque é sempre natural, as pessoas estão cansadas, trabalham muitas horas, é natural desleixarem-se, fumam um cigarro onde não devem, um tripé que raspa numa parede, isso às vezes são milhares de euros, um chão que tu riscas e tens que mandar limpar ou afagar, isso são custos brutais. Portanto, isso é que também tens que gerir como por todo locais, e como chefe de produção acaba por ser um bocadinho às vezes quase tarefas sim, não é bem simultâneas, mas se conjugam. Se conjugam e que se complementam às vezes uma à outra. E aí as equipas por vezes são grandes. As equipas são sempre grandes. Portanto, tens de juntar aquela responsabilidade que tens, que já era, que falaste há bocadinho de ser polícia quase, ainda tens que lidar com uma série de pessoas. Não é com uma, duas, três, se calhar é com a equipa inteira. O mais difícil de gerir são as pessoas. E muitas vezes, e como produtor digo, o mais difícil de gerir às vezes os técnicos é gerir os atores. E gerir os egos dos atores.
trabalhares com um técnico, os atores, um produtor tem que ter sempre um cuidado redobrado com o elenco. E há elenco, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Ainda agora estivemos a filmar com um senhor, não vou dizer o nome para já, mas sim, um senhor que tem 97 anos e uma lenda viva do nosso teatro e do nosso cinema. E pai, estive lá a filmar, tu tens de ter um cuidado redobrado, tens que saber muito bem gerir o timing dessa pessoa, não podes carregar no texto, não podes carregar nas horas, obviamente, porque senão isso vai se virar contra ti, não é? Não há como. E portanto é gerir isso, gerir elenco, se tens crianças, se tens animais, portanto às vezes tens que saber gerir essas coisinhas todas, de saber que tens que dar às vezes mais tempo por cena, tens que há coisas que podes fazer mais a correr, há coisas que tens que perder obviamente mais tempo, porque tens que fazer com cuidado e fazer tudo à bruta, normalmente por norma corre mal. Estavas a falar estavas a dar esse exemplo desse ator e falaste do cuidado com o tempo da cena ou das falas que ele tem. Yeah. Mas isso é algo que já está falado antes no guião. Isso não é um trabalho de um chefe de produção ou de um diretor de produção mesmo. Isso é um trabalho que é feito pela realização e nós percebemos, normalmente, a produção e a realização trabalham sempre lado a lado. E então em cinema e em séries tu tens que, a realização quer sempre pôr mais, quer sempre carregar, e a produção também tem que perceber até onde é que podem ir, até onde é que é viável. Ou às vezes é o contrário. Há projetos onde a realização quer perder muito tempo para fazer aquelas cenas, quer fazer bem, e a produção que diz não podes, porque não vais ter tempo para isso. Portanto, depende sempre de cada projeto, mas normalmente o tempo de uma cena, a incidência que um ator tem, o número de cenas que ele filma por dia, é sempre um acordo entre a produção e a realização. Nunca é só um desses setores que toma essa iniciativa e essa decisão. Okay. E há atores que varia muito, mas tu tens atores que, se for preciso, estão com outros projetos, o que acontece. Sim. Então, em cinema, às vezes é difícil, tu tens um ator em exclusividade, tens que fazer muitas vezes o jogo de as indisponibilidades de uns e de outros, que isso é que muitas vezes é o que empata muito uma produção, e às vezes não consegues, tens um bom decor, queres filmar ali, mas não tens aquele ator naquele dia, e podes ter um decor excelente, mas não tens ator, não vais para lá, tens que arranjar uma alternativa. Isso acontece muito. As disponibilidades dos atores ditam muitas vezes tudo o que tu vais fazer ao longo do projeto. E como é que, enquanto chefe de produção, arranjas solução porque imagino que as coisas estejam planeadas para o dia, o ator não podendo altera os planos todos, se calhar tens que falar com o dono do local, depois tens que falar com o dono do outro, perguntar se dá. E muitas vezes tens aqueles imprevistos, como por exemplo, filmares no inverno, tens atores, é inevitável, um ator constipar-se ou ficar afónico, e um ator afónico não filma, não é? Pode estar lá, mas está com a voz assim, não é bem. E às vezes e cá em Portugal não se dobra, não se fazem dobragens, é muito raro. E, portanto, tens que às vezes ter, em produção, mesmo que tudo vá correr bem, tu tens de ter sempre um plano B. Tens de ter um plano B2 que seja, tens de ter sempre, estar salvaguardado, porque shit happens. E não podes estar só... Tens um decor, tens um ator, tens tudo bem, mas tens que a realização, temos de ter sempre em mente que o dia da manhã pode não vir a acontecer. Pode acontecer um imprevisto, tantos imprevistos. Já para não falar quando houve pandemias e que tinhas sempre malta a ficar doente constantemente. Mas às vezes de um dia para o outro pode haver um imponderável e tem que se alterar tudo. E tem que se alterar. Portanto, é viver sempre um bocadinho no arame, porque às vezes, e especialmente um protagonista, um ator que tens um dia planeado, há dias de muito elenco, e tu também já trabalhas nisto, também sabes um bocadinho essa parte até do elenco, mas tu há dias que tens 10, 15, 20 atores. Um funeral, um evento, uma festa, são os dias que nós chamamos de eventos. E isso, uma coisa é teres um filme com um ator, um casal, um ou dois atores. Outra coisa é teres 10, 15, 20 atores em cena, o que te obriga a uma preparação brutal, reforço de equipa, e muitas vezes, falhando já te compromete tudo o resto. Isso às vezes é um risco, e às vezes já aconteceu, temos que adiar eventos por um ator ou uma atriz falhar e não teres como contornar isso. Se for protagonista ou com muita incidência, já não consegues contornar, tens que adiar ou mandar um dia abaixo.
E aí às vezes acontece. E como é que é para ti, enquanto chefe? Porque presumo que estas coisas depois te caiam todas. Para mim é horrível, porque eu como chefe e eu como locais, ou sendo locais ou chefe, um chefe de produção tem que ter, quando cai uma bomba, é até ao dia seguinte, até àquela hora, esgotar as alternativas todas. E bateres às portas e pedir favores e acordar as pessoas à noite. Isso infelizmente é com frequência que isso acontece. Isso foi algo que sempre fizeste naturalmente, de ligares às pessoas quando tens essas bombas para, digamos assim, desativar. Foi algo que sempre fizeste com tranquilidade, ou ao início era um bocadinho, será que ligo, será que não ligo, depois incomoda a pessoa? Ao início, tu nem sabes muito bem para quem é que vais ligar, não é? Isto depois há coisas que só também um bocadinho a tua experiência, ou já teres passado por muitos arrepios antes, e há pessoas que tu também já sabes. Agora já está um bocadinho mais difícil até, mas em termos de produção, estamos a falar 10, 15 anos atrás, epá, muitas vezes tu desbloqueavas uma licença para o dia seguinte porque conhecias o chefe de divisão da Câmara, ou porque estavas bem com o chefe da polícia e conseguias polícia de um dia para o outro. Isso até há bem pouco tempo ainda era possível, agora as coisas já estão demasiado burocratizadas e informatizadas para ser assim tão como era antes. Também houve muita gente a abusar. Houve as produções, especialmente produções estrangeiras, é tudo para ontem, é tudo urgência. Epá, e uma Câmara Municipal, um chefe da polícia, que se for preciso tem que te arranjar 10 ou 15 polícias para amanhã, porque tens uma publicidade ou porque caiu e tens que ir para ali, eles também às tantas já não conseguem, eles não conseguem. E muitas vezes é as polícias que também ditam um bocadinho, não só as licenças das câmaras, mas a disponibilidade das polícias. Isso é o que dita muito o que às vezes podemos fazer ou não. É um jogo que tu tens de saber equilibrar. Nestas alturas não posso pedir polícias para certas zonas que não me vão dar. Ou nesta altura não posso pedir certas zonas porque não vão estar disponíveis. Florestas, praias, tens de saber um bocadinho também a época em que tu estás e o que é que podes fazer dentro dessa época. Isso também é muito importante. Estavas a falar do que é que podes fazer. Tu tens algum controle criativo neste processo todo, ou é uma coisa como que estamos a falar, tenho... estar tudo limitado e só tens isto e não podes sair fora, não podes trabalhar em coisas diferentes, tem que ser assim, está fechado? Posso muito e até gosto, e essa liberdade criativa eu gosto muito. Porquê? Porque tu como locais, tu tens que saber, tu recebes um guião, tens uma ideia de um guião, olha, uma casa com vista para o mar, ou uma casa de alterne, super genérico, ou uma morgue, tu podes ter que encontrar qualquer coisa, uma prisão de alta segurança, e tu podes ter a tua visão disso, não é? Tu, claro, sabes que há decors que já não vais poder ter, ou não tens dinheiro para isso, mas tens que pensar alternativas viáveis, baratas ou dentro do orçamento, e tu tens de propor isso a um realizador. Ele pode querer ter uma mansão gigante, mas já não tenha para isso, eu vou-lhe dar se calhar uma esquina de uma mansão, e ele nessa esquina consegue se calhar trabalhar e dar a ideia que em vez de teres um 360 tens só ali um ângulo, e esse ângulo já, às vezes o cinema é um olhar, é um ângulo, não é mais do que isso. Pode tudo à volta ser mau e aquele teu quadro é bom. Tens de saber vender isso. E isso é que é essa criatividade de tu teres que pensar como um realizador, tens de pensar como um diretor de fotografia. Eu não vou propor um sítio só por ser bom e depois a luz não dá, ou não posso propor um sítio que é bom mas depois está ao pé de uma linha do comboio ou está ao lado do aeroporto e depois não dá para o áudio. Tu não podes pensar só em ti, tens de pensar em ti e em vários setores também para propor um sítio que seja viável. E isso também é um trabalho super criativo, não é? Cada vez mais, quanto menos dinheiro tu tens, mais criativo tu tens que ser. Isso é inevitável, não é? E essa criatividade, sim, isso dá-me muito gozo. E às vezes quando vejo, e há alguns realizadores com quem eu gosto de trabalhar e que me dizem precisamente isso, caramba, isto aqui é tudo uma porcaria, sim, mas este quadro é bom e isso é o que nos interessa. Isso, eu só quero isto, não quero mais do que isso. Portanto, essa criatividade, sim, gosto muito e acho que é um trabalho super criativo. Fazer locais é das coisas mais difíceis que existe hoje em dia, porque cada vez tens menos dinheiro e cada vez os sítios estão mais caros, porque as pessoas foram se habituando. O facto de haver muitas produções estrangeiras, muitos serviços, e há cada vez mais, e isso vai-te inflacionando os preços, especialmente de alguns espaços, monumentos, coisas públicas, casas antigas, casas de luxo. Isso aumentou 100, 200% nos últimos anos, devido ao muito volume que há. E uma produtora portuguesa de ficção nacional não pode competir
com uma produtora que faz só serviços para os Estados Unidos ou para o Norte da Europa, percebes? Não, e os sítios às vezes são os mesmos. Nós queremos filmar nos mesmos sítios, agora os valores são completamente diferentes, dependendo do incomportáveis, sim. E isso, essa criatividade tu tens que ter para fazer as omeletes com ovos pequeninos. Com ovos, não, ou se calhar sem ovos. Ou com ovos pequeninos ou sem ovos, exatamente. Mas achas que há uma dificuldade crescente relacionada, isto se calhar é uma pergunta um bocado estúpida, mas achas que há uma dificuldade crescente ou exponencialmente crescente de acordo com o orçamento? Ou seja, quanto mais orçamento tu tens, torna-se mais fácil arranjar os sítios, e quanto menos tu tens, mais difícil é? Ou achas que não tem nada a ver e resume-se a essa criatividade que estavas a falar? Há projetos onde tu sabes que tu tens orçamento, mas o bom de tu saberes que tens orçamento é o tu conseguires poupar no teu setor naquilo que te é atribuído. Ou seja, eu se tenho 30 mil euros para gastar em decors, licenças, polícias, todos esses custos agregados, eu se puder fazer por 20 mil, vou ficar contente, porque isso permite termos uma folguinha para outros setores onde a coisa pode rebentar. Um orçamento nunca acaba por ser só, ok, eu poupei e está tudo ok. E eu poupei no meu setor e se eu preciso aquilo descambou em guarda-roupa, descambou em figurinos, descambou em atores, em cachês, e depois no final não nos vai servir de nada, não é? O ter dinheiro é bom para tu saberes que não podes ultrapassar, e o que vier abaixo disso é bónus. Isso é bom, mas eu por defeito tento sempre nunca, se tenho 100, tento não gastar 100, tento gastar 75, vamos a ver? Porque há sempre imponderáveis. E sim, podes ter que ajustar, muitas das vezes podes ter que ter mais um dia ou dois de filmagens, que pode acontecer quando as coisas não correm bem, e por teres um imponderável, basta teres um dia, as coisas estão tão compartimentadas que tu falhando um dia já não tens como encaixar esse dia no outro, porque já não tens ou decor, ou atores, ou dinheiro. E isso é essa criatividade, no fundo, que eu gosto de ter, porque me permite pensar vários setores e conseguir juntá-los e fazer uma proposta a um realizador. Não posso só propor uma coisa que eu gosto ou que eu acho bonita, percebe? Tens de ter essas considerações todas. O que já de si envolve também um grande conhecimento de gestão, se calhar. A gestão é a racionalidade, muitas vezes, não. Às vezes, cada projeto é um projeto, não há. E essa também é um bocado a magia disto, não é? O nosso trabalho não é monótono, não é igual. Então, quando estás na rua e quando fazes muitos exteriores, cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma missão diferente. E quando vais nessas missões, levas uma equipa contigo, uma equipa de produção. Sim. Essa equipa que tu levas contigo, como é que a constróis? A equipa eu construo-a consoante as pessoas que eu tenho disponíveis naquela altura. Ou seja, eu sou freelancer, eu não trabalho só, já tive muito tempo a trabalhar só para a mesma empresa, mas já há uns anos sou freelancer, trabalho para quem me contrata, digamos assim. E no caso da produção de locais é uma coisa mais individualista. Tu fazes o teu trabalho, podes pôr um assistente de locais ou não, mas muitas vezes até há só um location manager, ou fazes primeiro o scouting e depois fazes o location managing, fazes a gestão dos decors, podes acompanhar a rodagem ou não, e depois podes entregar a alguém. Mas um chefe de produção tem que ter sempre uma equipa. E consoante os projetos, mesmo sendo um projeto reduzido, nunca conseguirás fazer sozinho. Tens de ter um primeiro assistente ou um adjoint, um chefe adjunto, um regisseur adjoint, como é muito comumente chamado. E depois tens de ter dois assistentes, e consoante o projeto tens drivers também. Às vezes faz um bocadinho a distinção entre só um assistente de produção e um driver. Ou muitas das vezes um driver também faz produção, portanto aquilo acabam de estar todos envolvidos. Mas muitas das vezes eu, quando tento contratar uma equipa, tento perceber quem é que está disponível para aquela altura, porque também estas pessoas, como são freelancers, elas aceitam projetos ou para fora, ou projetos de 3, 4, 5 meses. Portanto, eu quando recebo um projeto, muitas das vezes é com pouca antecedência, cada vez é mais, tens menos tempo para poder pré-produzir, e às vezes não consegues ter a equipa ideal, consegues ter a equipa possível. E é o que muitas das vezes, é o que às vezes me dificulta o meu trabalho, eu saber que se fosse para este projeto com a pessoa A e com a pessoa B, era uma coisa. Se eu for fazer com a pessoa C ou D, já é completamente diferente.
Isso às vezes não é... Vives um bocadinho dessa contingência que é a disponibilidade também das pessoas que tu queres e depois aquelas que tu consegues ter. Mas é um bocadinho isso isso. gera conflitos internos na equipa, ou seja, alguma vez tiveste de lidar com uma situação interna de conflitos de equipa e como é que geriste isso? Opa, sempre. Um chefe de produção lida com conflitos de equipa quase todos os dias. Com conflitos da tua equipa e com conflitos dos outros setores, não é? E especialmente já me aconteceu estar 7 meses fora a fazer um projeto. Já cheguei a estar 8 meses deslocado a fazer um projeto numa ilha, por exemplo. E vinhamos cá de mês a mês, de vez em quando. E tu, uma coisa, estás com alguém... Pá, tu quando estás com alguém deslocado, que tem família, que está fora, tu não é só gerir o trabalho dele, muitas vezes é gerir como é que eles estão emocionalmente, percebes? Tu és quase às vezes babysitter de adultos, muitas das vezes, como produtor. Depois tens a malta que o cansaço, a monotonia, o estar fora, isso vai pesando. E às vezes tu és um bocadinho mais, tens de ser quase um bocadinho o psicólogo e o tutor quase deles, porque é normal. As pessoas, ao fim de muito tempo, as equipas nota-se o cansaço. E tu tens de ter muito essa sensibilidade de perceber quem é que está mal naquela altura, quem é que está melhor, quem é que se calhar precisa de pá, bora beber um copo, olha, bora aí, olha, sai mais cedo e vai apanhar sol. Portanto, tens que saber gerir isso porque as pessoas não são autómatos, as pessoas são pessoas, não é? Aquela componente humana, Exatamente. da qual tu dás imenso valor. Pá, um produtor, tens que olhar sempre ao lado humano. Eu, pelo menos, penso assim. Porque tu trabalhas com pessoas, nós não trabalhas com robôs ainda. Ainda não trabalhamos com robôs, mas para lá caminhamos. Eu acho essa perspectiva muito boa de trabalhar com pessoas, porque sinto que às vezes pode ser um mito, mas que é que muitas vezes quem trabalha em produção é frio, é calculado, as coisas já estão todas definidas e tu tens que agir daquela maneira, caso contrário, vais fora. Muitas vezes é. E antigamente havia a produção da velha guarda, o produtor quase do chicote na mão. E eu sou um bocadinho a apanhar essa velha guarda, apanhei produtores com quem aprendi muito, com quem aprendi também o que não fazer. E nisso as coisas estão diferentes. A figura do produtor, do antigo produtor, já se esbateu um bocadinho. Mas sim, e eu muitas vezes fui acusado, no meu início, quando eu comecei a fazer trabalhos como chefe de produção, eu tenho uma pessoa que já faleceu, que era um grande produtor, foi produtor dos Capitães de Abril também, e ele dizia-me, pá, que tu és muito bom profissional, mas tens um problema, és muito bonzinho. Eu acusava-me de ser bonzinho, e aquilo sempre me bateu ali um bocadinho. Eu disse, não podes ser bonzinho, quase não podes ter sentimentos, porque estamos a falar de uma altura, agora já há regras, já vai havendo regras, felizmente, inclusive para a produção só há uns anos esta parte é que começou a ser mais valorizada, porque era normal, uns setores trabalhavam 12, 13 horas, por exemplo, imagem, iluminação, e a produção trabalhava 15, 16, 17 constantemente, e nunca havia horas extraordinárias, não havia banco de horas, não havia compensação. Portanto, a produção era um bocado de carne para canhão. E depois às vezes corria mal, porque tu não podes ter um gajo que entra às 5 da manhã e pega num carro e vai até ao Porto e está a filmar e depois ainda vem para baixo com 15 ou 16 horas de trabalho e com o volante nas mãos, e às vezes corria mal. E antigamente tu tinhas que ser um robô nisso, tinhas que ser um autómato, não podias ter sentimentos e essa noção de que realmente as produções acabam já estar mais humanizadas hoje em dia. E isso é bom, as regras existem por alguma razão, percebes? E isso houve um trabalho que já vem de há muitos anos esta parte, para alguns setores terem mais reconhecimento, que não tinham. E a produção era um deles. A produção sempre foi o parente pobre. E pá, tu tinhas malta... Para já, sempre que foram os que ganhavam menos. Entre setores, normalmente mais um assistente de produção, um estagiário então, isso era mesmo carne para canhão. E tu tinhas malta a fazer 14, 15, 16 horas, são os que entram primeiro e são os que saem por último. A produção é sempre assim. São os primeiros a chegar, são os últimos a sair. E muitas vezes, quando há stress, são aqueles que quando acaba o dia ainda vão tentar safar as coisas para o dia seguinte. Vai havendo regras, algumas não são implícitas, mas já há tabelas de horas que são aprovadas normalmente pela maioria dos produtores. Mas já há uma bitola, já não é a selva que era há uns anos atrás, e então quando eu comecei, que hoje em dia penso como é que era possível, eu cheguei a fazer
Eu cheguei a vir um trabalho na Serra da Estrela, fomos de manhã, passámos o dia inteiro a filmar na Serra da Estrela, e eu vim com uma monovolume, com a agência toda, ou clientes franceses, eles tinham que apanhar um avião. Pá, e eu toda a gente a dormir, eu saí de lá já às 11 da noite, a Serra da Estrela, depois tens um dia inteiro de trabalho em cima, e tinha a responsabilidade de ter 5 pessoas no meu carro, a fazer uma viagem da Serra da Estrela para Lisboa para apanharem um avião. Todos a dormir. Pá, e tu... O que é que, não podes adormecer ao volante. Adormecer ao volante, não podes abrir o vidro, não podes pôr o som no estalo porque eles vão a dormir. Pá, o que é que eu fazia? Beliscava-me, dava beliscões nas pernas, beliscava-me. Pá, e era um perigo. Era um perigo, estás a ver? Só que tu não podias dar na altura da parte fraca. Eu tenho soninho, não vou. Manda outro, não havia outro para mandar. Porque senão ias fora. Mas é um bocadinho... Já vai havendo mais noção de que, pá, as pessoas em excesso de trabalho e em excesso de carga horária muitas vezes corre mal. Então quem anda com o volante nas mãos a conduzir equipa e a conduzir carrinhas, pá, um produtor tem que ter sempre muito cuidado com isso. Muito cuidado contigo. Por ti e por toda a gente. Isso é esse lado humano que acho que já vamos tendo e essa noção que já vai havendo mais, felizmente. Mas que foi algo que tu sempre tiveste. Pelo que possível, um dos teus mentores te disse, tens aqui um ponto fraco, que és muito humano. E sim, esse produtor dizia uma expressão que é engraçada, pá, mas isso mandas foi uma das primeiras guerras que eu tive com ele. Eu disse, pá, mas isso mandas um escravo, manda um dos teus escravos. E era um produtor que dizia isso, era essa ótica. Para o produtor, a equipa dele eram escravos, estás a ver? Isto não era um bocado metafórico, mas era um bocado de verdade também. Se mandas um escravo, eu disse, não mando escravos, eles são pessoas, são os meus assistentes. Foi a primeira guerra. E daí o bonzinho. Veio daí. Na altura a produção era os escravos, era o pau para toda a obra e não, muitas vezes não dormiam, não comiam, não é? Já não é bem assim, infelizmente. Felizmente estou a perceber as mudanças que houveram desde quando começaste até agora. Estamos aqui a falar dos desafios, das lutas que por vezes tens. Queria aproveitar para te desafiar, se calhar aqui com o 180, que é, estamos a falar de desafios, mas queria saber se alguma vez te aconteceu uma situação caricata enquanto chefe de produção, enquanto produtor de locais, que tu te recordes e que te lembres com carinho, ou que tenha feito rir e que ainda hoje te lembres e para ver tipo, como é que isto pode acontecer. Tenho histórias, tenho tantas. Tenho uma história como produtor, na altura como produtor de exteriores, era eu que era o responsável pela equipa. E estávamos a filmar nos Açores. Eu era o responsável pela equipa, era o produtor de exteriores, e tínhamos a fazer umas filmagens que era um ator vinha num Porsche descapotável, com um ator ao lado, e de repente numa curva, nas estradas dos Açores, apanhava uma manada de vacas. E ficava no meio das vacas e sem conseguir passar. Vacas leiteiras. Lindas as vacas açorianas, que são lindas. Pá, só que são vacas leiteiras. E isso eu depois percebi que nós não devemos contrariar a natureza. E eu ali contrariei a natureza e passa a expressão, deu merda. E deu mesmo merda. E eu vou-te contar porquê. As vacas estão a filmar desde as 5 da manhã, fizemos os planos abertos, fizemos os planos com os atores. E os tratores às tantas eram perto da hora do almoço. Senhores, as vacas têm que ser ordenhadas, as vacas têm leite e elas não podem estar muito tempo aqui. Só mais uma, só mais uma. E às tantas, o último plano era já, as vacas já quase, e eles a dizerem, vai dar merda. Já o último plano era um plano já ao ponto de vista, um poste descapotável, o ator a conduzir e um operador de câmara atrás, em pé, para teres o plano, quase um POV, portanto, só vias as mãos. Pediram para ser eu duplo do ator, que o ator recusou-se a fazer isso, já não queria. Então fui eu, vesti um casaco, só se via o meu ombro e a minha mão, e eu vinha num poste descapotável a abrir, parava no meio das vacas e dizia show. Era o que eu tinha que fazer. Eu realmente pego no carro, o operador de câmara atrás de mim, e quando paro no meio das vacas, digo show, as vacas começam-se a olhar umas para as outras. Tipo, não. Não. E as vacas nervosas começam a obrar. E eu estou num Porsche que está a esta distância e tenho 50 vacas que, quando ficam nervosas, imagina uma mangueira dos bombeiros, vezes 50 e esparregado. Vou tentar contar desta maneira. Estás a ver? E tanto era daqui, era dali, e eu fiquei literalmente, isto é verídico, é uma história de merda, literalmente.
E eu fiquei com merda num Porsche até aqui, das vacas todas, e elas nervosas, que é uma reação em cadeia, começam a obrar. E que são jatos, e eram 50 vacas. E depois as que estavam em cima escorregavam já nas obras umas das outras e começavam a bater no Porsche. Então era de lado, de frente, eu sempre com o rabo das vacas encostado à minha cara, que eu não podia fazer nada. Disse, mas o que é que se passa? Ninguém podia fazer nada. O operador de câmara a esconder-se. Nós ficámos literalmente, o carro ficou com bosta de vaca até à altura das portas. Uma vaca que estava, só nunca mais me esqueço, eu estava ao volante e estava uma vaca onde tu estás a olhar para mim a pôr os cascos para querer subir o Porsche. Se ela conseguisse subir, eu levava com uma vaca de 500 kg em cima. Portanto, a minha carreira acabava ali. E eu só me dizia, não. Eu queria para ela não para a vaca, e a vaca olhava para mim e nunca mais me esqueço. Né? Dela olhar para mim, não. E ela punha os cascos, mas ela escorregava, felizmente, não conseguia subir para o carro. Pá, o carro tinha sido emprestado por um vereador. O carro teve 6 meses na oficina, todo amolgado. Aquilo ainda hoje deve cheirar a bosta de vaca, porque isto é uma história verídica. Há testemunhas. Sim. Portanto, é uma história de merda, não tenho como descrever de outra maneira, mas foi uma situação caricata e eu pensei que ia morrer ali, porque bastava uma vaca entrar para dentro do carro, estás ali descoberto, são um bicho de 500 quilos, e eram 50 vacas. Eles passaram o dia inteiro a encontrar as vacas, porque elas, entretanto, fugiram com os nervos. E porquê? Porque a natureza, elas têm que ser ordenhadas naquela altura. Não podes contrariar a natureza. E eu contrariei a natureza, estás a ver? Ia sofrendo muito com isso, mas foi uma história caricata. Não sei se na altura não havia os telemóveis como há hoje, para gravar e mandar, para filmar e mandar, que aquilo era viral. E hoje em dia não estava aqui, estava a ser entrevistado em Los Angeles, provavelmente. Aquilo tinha viralizado de uma maneira, porque foi com bosta verde até aqui, que eu saí de lá passado 1 hora, quando as vacas estavam já com os cascos para o ar e tudo, porque elas já escorregavam. Aquilo foi contrariar a natureza. Nunca. E histórias engraçadas, mas assim, não contrariem a natureza. A natureza tem sempre razão. E falaste em contrariar. Nós por vezes gostamos de ter o nosso tempo para pensar em perguntas. E vamos passar para o nosso próximo momento, que é o momento das perguntas rápidas, chamados quick shots. Se calhar não vamos estar cheios de merda, como tiveste. Sim. Mas não, caramba. Vais ter 5 segundos. Sim. Portanto, para pensar na resposta. Isso. Mais. Agora apanhaste-me aqui desprevenido. Mais. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Produção não é uma ciência exata. Ananás na pizza. Sim. Tens alguma banda favorita? Tenho várias. Depeche Mode, por exemplo. O que é que levarias para uma ilha deserta? A namorada. A namorada para uma ilha deserta? Yeah. De dia ou noite? De dia e de noite. Sim, senhor. Resposta fora da caixa. Se tivesse um livro sobre ti, que título é que darias? Só sei que nada sei. Mas já existe. Mas pode ser, há vários livros. Só sei que nada sei, parte 2. Parte 2. Tens alguma palavra favorita? Amor. Superpoder que quisesses ter? Tic-tac, tic-tac. Não sei. Tens algum hábito caricato? Hábito caricato? Não posso dizer. Tá bem, dizes off record. Envolve lingerie. E Ollie Johnson, portanto não posso. Não posso dizer aqui. Lamento. Bem. Como é que se chamaria o teu grupo de fãs? As Joquetes. Tens alguma coisa na tua lista de coisas que queres fazer antes de morrer, que quisesses concretizar? Sim, fazer uma viagem só espiritual. O que quer que isso seja. E tens algum insulto que gostes que te chamam? Não. E se pudesses começar? Um rumor. Um rumor? Sobre ti. Já que não tens nenhum insulto que gostes. Algum rumor? Sobre mim? Vou ser o próximo concorrente da Casa dos Segredos. Corajosos, estou a ver. Para terminarmos,
se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao espetáculo? Se fosse que é a meio do espetáculo, ou ao fim do espetáculo, ou... De ser a meio. Obrigado por terem vindo. É sempre um prazer. Muito bem. Chegámos ao fim das nossas perguntas rápidas. Ok. Para finalizarmos, gostava de saber se tens alguém na tua vida a quem quisesses agradecer muito pelo impacto que teve. Os meus pais, sempre. Os pais fantásticos. Família fantástica. Eternamente grato. Que é algo ao qual tu dás imenso valor. Opa, sim. Até- Família. Os pais e irmãos. Família. Família, felizmente, tenho essa alegria, essa bênção. Família é fundamental. Eu penso assim. Família é o melhor que temos, sempre. Obrigado, Jorge, pela partilha. Meu querido, um prazer. Não só por este momento mais próximo, mais emotivo, Yeah. mais querido, mas também por teres ajudado a desvendar um bocadinho aqui os segredos da produção, tanto de gosto. location como de chefe. Claro que isto é tudo é um universo. Há muitos segredos, há muitos truques, há muita magia. Tanta coisa, isto não é nada, isto é só um... E é difícil neste pouco tempo que estamos aqui juntos à conversa, a quebrar a quarta parede, que conseguimos saber tudo. É apenas uma luz ínfima no grande universo que é o mundo, neste caso do audiovisual, mais concretamente aqui da produção. Que é muito fascinante, ainda assim, e que eu adoro. Portanto, mais uma vez, Jorge, obrigado. É um prazer, mesmo. E que corra tudo bem no vosso projeto. E vai correr. É isso. Já percebi que já não temos gerador, já houve caixas, vamos ter que desligar. Portanto... Já, aliás, até aqui o polícia já me estava a dizer que já está muita gente lá fora na rua, à espera, aos gritos. Porque souberam que eu vinha, pá, eu não consigo evitar. Alguém deve ter posto nas redes sociais. São os paparazzi. Ainda há outra coisa, que é a Exato. licença está a acabar. Portanto, já não temos mesmo mais tempo, temos que ficar por aqui. Ok. Portanto, Jorge, obrigado, fica para uma Nada, próxima. foi um prazer. Mas já sabes, próxima vez, arranjas mais tempo na licença que é para podermos estar aqui a falar. Estou bem. E se calhar um polícia mais simpático para dar ali uma margem maior. E um EcoFlow, uma coisa mais portátil. Para É. não... Yeah. Pronto, tem um Estamos gerador combinados? barulhento. Combinado. Muito bem. Vamos vá. Sucesso para vocês. E assim foi, chegámos ao fim de mais um episódio de A Quarta Parede, onde explorámos o mundo da produção, que não é assim tão fácil como parece. Quando as coisas nos chegam ao ecrã, já muito trabalho está feito. E por isso, não se esqueçam de subscrever, de comentar, meter like e partilhar. Não percam o próximo episódio.